Nós vamos começar agora com os terceiros animes barras mangás mais legais que marcaram a nossa vida. E no meu caso, né, nós estamos aqui com o Luiz, continuamos com ele, é o caso do Boku no Hero Academia. Smoke weed every day. Boku no Hero Academia é um mangá muito novo, né? Shonen também, né? Shonen também. E apesar da nossa muita idade, é algo que a gente tem gostado, né, Luiz? É verdade. Ele, assim, vai seguindo a mesma linha, né, dos mangás de luta, né, convencionais. Então, assim, pega um personagem que é um Zé Ninguém, né, e teoricamente é um Zé Ninguém mesmo, porque no mundo onde todos têm superpoderes, ele não tem nenhum. Isso foi o que me ganhou, na verdade, essa quebra, né, porque os mangás que nós trabalhamos até agora de shonen, ele de uma maneira ou de outra, o principal ele tem algo que é único, que é dele, que o faz o cara sensacional, maravilhoso da vida. E o Boku no Hero não. O Deku, na verdade, ele é um bosta, né, na verdade. É bem isso, ele nasce um Zé Ninguém. É verdade. E esse nascer Zé Ninguém não é simplesmente um Zé Ninguém, tipo um Luffy, né, que vai construindo ali a sua força, mas o Luffy ele tá no mesmo padrão dos demais, ele não. O Deku não, o Deku ele tá abaixo do padrão, porque ele não tem uma individualidade, ele não tem uma singularidade. Ele é um dos poucos que nasce sem poder em um mundo, né, futurístico no caso, onde todo mundo nasce com algum poder, ele não tem poder. Ele nasce sem, e esse nascer sem é como se fosse algo extremamente raro. E isso o leva a uma situação de bullying, uma situação de constrangimento com a mãe. Essa questão dele, do trato com a mãe, pra mim também me marcou muito. Sim. Foi muito interessante, a gente tem, né, tem várias teorias na internet, caso vocês queiram ver, do pai do Deku, que até hoje não apareceu, né? Ninguém sabe quem que é. Então tem muita especulação para saber quem que é. Mas a relação dele com a mãe, ela é fantástica. E ele não tem. E ele quer ser um herói, porque os heróis tornaram-se a profissão dos sonhos. Hoje é ser médico, advogado, engenheiro, né? Professor? Não, professor não, né? Ainda tem alguns que querem, né? Mas é a profissão do sonho do mundo deles. E ele quer ser e ele nunca pensou na possibilidade de não ser. Apesar de saber que era impossível. E isso me marcou muito no início. Eu brinco que eu tenho uma regra dos 3, né? Eu já falei com você. Eu assisto 3 capítulos, ou 3 episódios, ou leio 3 capítulos de mangá. Se não me segurar nos 3, eu não continuo. E esse, no primeiro, ele já me marcou ali, eu não tive vontade mais de parar de assistir, de ler. Eu gosto muito esse é um dos poucos, né, atuais mangás que eu assisto no anime. É um dos poucos, porque o anime é muito bem construído. Ele não tem aquelas falhas, deformações. O caso do Nanatsu no Taizai, que é um mangá bom, não entrou nem como pior, nem como melhor aqui na minha lista, nem na sua, né, Luiz? Dando um spoiler da lista do Luiz já. É verdade. Mas o anime é uma bosta. Ele é péssimo, mal construído, cheio de deformação. A história não é bem retratada do que tá ali no mangá. Eu não odeio o anime. Odeio. Os animes, eles perpassam, né, pelaquela mesma estrutura de, por exemplo, filmes que vieram de livros, né? Nem sempre, né, eles conseguem captar o que o autor realmente quis dizer. Fazer uma adaptação A gente tem aí vários filmes aí, pra quem nunca leu o livro, são excelentes. Mas leia o livro. Assim, é algo fora do normal. Né? E o Nanatsu no Taizai, ele segue essa linha. Pra quem nunca leu o mangá, bom. O anime é muito bom. Agora, pra quem acompanha as duas coisas, você percebe muitas diferenças. Nossa, né? É terrível, é terrível. E assim, o interessante do Boku no Hero é essa linha mesmo. Então é um padrão, né, que os autores japoneses do shonen eles buscam, né? Pegam um personagem protagonista com poucas chances de se dar bem e eleva num patamar superior, né? Como o Alexandre falou, o Deku ele nasceu num planeta onde todos são heróis. Menos ele. Né? Menos ele. Né? E assim, ele tinha um amigo que se afasta porque o amigo dele desenvolveu poderes. Então assim, ele realmente é marginalizado pela sociedade que ele vive. Né? Mas
é uma alegoria com o mundo atual nosso, né? Por isso que eu gostei tanto do Boku no Hero. Porque muitas das pessoas querem ter algo exterior para conseguir alcançar o sonho, para conseguir alcançar o que quer. Ah, eu vou fazer uma caridade a partir do momento que eu ganhar na loteria. Eu vou fazer uma faculdade a partir do momento que eu tiver condição de pagar. E é um processo que eu entendo, eu aceito e eu também vivo nisso. Mas é uma alegoria do nosso mundo. Ele não tinha poder, mas ele era um verdadeiro herói. Porque quando ele se encontrava em uma situação de risco, ele se colocava em risco para salvar as pessoas, sem olhar, né, sem pensar. O corpo dele se mexia sem que ele tivesse uma vontade própria. E isso é típico de herói. E é o que nós devemos fazer na nossa vida muitas vezes. O poder dele é a coragem. O poder dele é a coragem. E nos falta coragem. Não coragem de enfiar a cara, né, na frente de uma bala. Não é isso. Mas fazer o que é preciso fazer. O agir, né, o saber agir em momentos, né, onde o desespero toma conta, é ser herói. Né? E na sua vida mesmo. Muitas vezes a gente fica esperando uma situação perfeita para dar o primeiro passo. E essa situação ela não vai chegar. Né? Muitos de vocês são apaixonados por uma menina, ou você é apaixonado por um menino, e não chega, não conversa, não diz porque tem medo. E muitas vezes a pessoa também estava afim. Né? O trabalho, se você não corre atrás, se você não busca, não vai chegar. Então ele tinha a força de vontade de buscar e ele não se entregou ao que a sociedade falava para ele, porque ele sofreu bullying. Ele foi, né, menosprezado pela própria mãe. A mãe dele abraça e chora com ele, dizendo que nunca poderia ser um herói. E isso acontece na nossa vida. Quantas vezes a gente escuta, não faz isso não, você não é capaz. É verdade. Né? Nós aqui, pra que a gente está gravando um vídeo? Qual que é o motivo? Né? Mas é porque a gente gosta, porque a gente tem coragem, porque a gente acha que pode trazer algo de diferente para vocês. Então, é um processo que o Boku no Hero me ganhou e ainda chegou no top 3, né? Ele tá ali, ó, bem próximo lá na frente do One Piece, que a gente passou 17 minutos falando sobre ele. Na lista dele. Na minha lista. Isso. Por causa desse conceito psicológico. O Boku no Hero, ele tem um viés psicológico que eu acredito que seja relevante demais na nossa vida. Principalmente quando nós estamos tratando com pessoas em formação. Precisamos de bons exemplos para que essas crianças possam evoluir. E ele é um lugar que ele tem pouca coisa que foge ali do que vocês dentro da faixa etária podem ver. Então ele não tem uso de drogas, né? Não tem nudismo, né? Tem assim, ele é um it, né? Um pouquinho, mas é muito pouco, né? Ele pode ser considerado um anime mangá livre. Pode, porque ele é praticamente no molde de censura do Dragon Ball. Mas assim, foca no bumbum, mas nos coisa peitos, leve. mas é bem levinho, assim, não tem nada que vai te desagradar, você pode assistir perto da sua mãe, ela não vai chegar naquela cena que ela não pode ver, então você pode ficar despreocupado, pode pôr na sala, põe pra todo mundo pra ver. E se eu não me engano tem ele traduzido já, né? Já dublado. traduzido, sim. Tem o próprio anime dublado, que você pode buscar, acho que a primeira temporada já tá dublado. É considerado um dos mangás, né? Quer dizer, um dos animes mais vistos atualmente. Né? Então, assim, foi um sucesso, essa que é a verdade, né? Principalmente porque o Deku, né? Ele é o cara que não tinha poderes, e aí com a coragem dele, o que acontece? Ele simplesmente herda, né? Os poderes do maior herói de todos. Só que não é um poder que ele deu porque ele quis. É um poder que já era o acúmulo de poder dos demais. Era um acúmulo de poder de vários outros grandes heróis que chegaram até ele. E mais, ele não poderia morrer com o poder, ele teria que passar para frente. É o que acontece com o ensino, com o aprendizado, com o conhecimento, com o processo cultural, né, de uma sociedade. A gente vai acumulando conhecimento científico, cultural, e a gente acumulou, chegou até nós, chega um ponto que a gente tem que passar, que a gente tem que transmitir, que a gente tem que levar isso a alguém. E é o caso do
All Might. Do All Might. É lógico que aqui eu tô trazendo, né, de uma forma muito mais direta do que aconteceu, mas isso tem todo ali, é muito menos direto, é muito mais social, muito mais implícito, né? Essas construções psicológicas que me encantaram, no caso do Boku no Hero. O All Might, gente, né, se a gente for olhar a tradução, é todo poderoso, viu? Então, assim, não tem relevância religiosa, tá? Não, nenhuma. Então, assim, o All Might, ele é um herói que ele é chamado de Todo-Poderoso porque, de fato, ele é o mais forte de todos. E não tem nenhum vilão, inclusive, que tenha conseguido derrotar. Ele derrotou todos os vilões. Por isso que é All Might. All Might. E ele é inspirado naqueles HQs estadunidenses. Então não tem relação nenhuma com espiritualidade. Na verdade, assim, não tem espírito, não tem nada, não tem sobrenatural nessa série. É verdade. Você que é evangélico, que acaba buscando aí algo fora disso, pode assistir sem preocupação, porque não há a menor possibilidade disso. Verdade. Vocês têm só algumas falas aí do Bakugou, que ele é o amigo rebelde dele, mas é coisas que você tá cansado de ouvir na escola. Então não se preocupe. Meu amigo, se você tá vendo o nosso terceiro vídeo falando sobre mangás, você sofre bullying. Desculpa, Com certeza. Você sofre bullying porque a gente sofreu. É verdade. É o padrão. Inclusive, a gente sofre até hoje, né? Inclusive dos nossos alunos hoje nós sofremos bullying deles. Então, é o padrão. Você sabe o que acontece, né? É o agressivo, fortão, bonitão da sala que acha que é o cara e quer bater em todo mundo. Esse é o Bakugou. Fato. E se você acompanhar o mangá, você vai ver que isso muda de mim. É verdade. E assim, o interessante da série é porque o Deku, ele consegue poderes durante a série, né? Aí eu não vou dizer como, porque aí você leia ou assista, mas ele consegue. Só que assim, não é uma coisa mágica, tipo assim, agora eu tenho poderes e vou salvar o mundo. O mais legal da série é que ele precisa adequar o corpo dele, né, de acordo com os níveis. Então, por exemplo, quando tem uma parte do mangá que ele vai dar um soco, ele quebra o braço. Simples. Simples assim, por quê? Porque o corpo dele ainda não está acostumado. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com a gente, né? A gente tem que se preparar, tanto mentalmente quanto fisicamente, para determinadas situações, né? Então o mangá é um mangá muito bem construído. Vale a pena assistir o anime, sim. Vale. Ele é muito o anime fiel ao mangá. Dessa série nossa aqui, provavelmente é o melhor anime. Eu acredito que não tem filler. Não tem. Né? Então, assim, pra quem não gosta de filler, Boku no Hero não tem é a pedida. A última temporada deu uma enroladinha na busca da licença provisória, mas também nada que incomode, não. As lutas são sensacionais. São boas, são psicológicas. Boas lutas. São psicológicas. Né? Uma das lutas mais fantásticas, um spoiler pequeno, é no campeonato, o Deku vai lutar contra um cara da sala secundária, que são dos apoiadores, e o poder dele é dominar a mente. A partir do momento que você responde, o adversário se torna controlado por ele. Então é uma luta parada. E é uma das lutas mais emocionantes de todo aquele período ali de lutas dentro daquele campeonato, só perdendo para a luta do cabelinho de fogo, esqueci o nome dele. Eu também não me lembro, não. Depois a gente pega e vai aparecer aqui, ó, o nome dele. A gente assiste muita coisa, fica difícil lembrar tudo. Mas é o meio fogo, meio gelo. Só perde para aquela luta. Então, assim, é uma luta psicológica, é algo que mostra... Eu posso até me arriscar a dizer que é quase um realismo fantástico esse... A gente trava batalhas psicológicas todos os dias, né? Porque... Inclusive com nós mesmos. A gente, na verdade, a nossa vida é tentar moldar no outro o nosso desejo, o que nem sempre vai acontecer. Né? E a relação ela é muito assim, né? Nós esperamos do outro que eles atendam às nossas necessidades sempre. O professor, a esposa, a namorada, né? A mãe, o pai, o irmão, a gente espera que eles façam aquilo que nós queremos. E isso não vai ocorrer. Né? Então esse mangá ele é muito interessante por isso, assistam. Vou falar agora do terceiro da minha lista. Tá? Ele não é um mangá muito conhecido, né? Eu li ele já há alguns anos, mas é um mangá que me marcou muito, né? Principalmente porque eu sou professor. Né? O nome dele é Magister Neji Magi. Do que se trata a história? A história, ela se fala, é um mundo fictício também, né? Onde existe a magia como característica fundamental. Né? Então, assim, um aluno da escola de magia, para se graduar, ele precisa ir para uma escola
ser professor. E aí é um pirralho. Ele tem 10 anos e ele vai dar aula pro ensino médio. Imagina só você aí no ensino médio, chegando na escola e aí encontra um pirralho de 10 anos de idade para te dar aula. Ou você, que tem 10 anos, 12, indo lá naqueles velhões de 16, 17 anos dar aula para eles, ensinar algo para aqueles meninos chatos. Não que vocês sejam chatos, vocês são. E assim, é muito interessante, porque ele tá num nível de amadurecimento de magia. Então assim, algumas coisas ele não consegue controlar, né? Uma das cenas do mangá, né, que eu me recordo muito, assim, é muito engraçado, porque ele encontra uma aluna que essa aluna acaba sendo assim muito importante na série, que é a Asuna. Então a Asuna, ela é uma estudante secundarista. Depois, durante a série, se descobre outras coisas a respeito dela, né? Mas é o que acontece, ele encontra com ela, e é lógico que ela não leva ele a sério, né? Lógico que não. Quem que vai levar a sério um menino de 10 anos, estando no ensino médio? Né? Você sabe que é complicado. E ainda tem a obrigação de ensinar, vamos nos lembrar disso. E aí, como ele é um mago, o que acontece? Ele dá um espirro. Né? E aí nesse espirro... Aí começa. Então, o espirro é tão potente que a roupa da Asuna se rasga em 1000 pedaços. E você tá se rasgando de inveja, né? Pois é. E assim, a Asuna é aquele tipo de figura, né, de mangá que é o padrão também, né, das pessoas que curtem mangá, né? Então tem cabelos longos, né, esbelta, então assim... Peituda. Mas assim, o interessante é que o mangá ele não mostra nada além do permitido, né? Do que não é permitido. Não, ela aparece só a questão da calcinha e se protegendo os peitos, sem a censura. Né? Mas não mostra as partes. Mas assim, a cena é hilária, é muito engraçado. É muito engraçado. E aí assim, ele vai conseguindo conquistar os alunos dele durante esse período. E realmente ele recebe o status de respeito como professor. Inclusive, tem algumas referências também dos Power Rangers dentro da série. Então assim, é um mangá extremamente gostoso de ler. Né? Então assim, são mais de 300 capítulos. Né? Eu li há 5 anos e até hoje eu me recordo dos capítulos como se eu tivesse lido ontem. Né? Então assim, ele é um mangá que é considerado shonen, né? Só que as lutas demoram um pouco para acontecer. Né? Então assim, a introdução dele é muito longa. Mas mesmo a introdução... é muito bacana. Eu sou um pouquinho mais exigente que o Alexandre. O Alexandre tem a regra dos 3. Eu tenho a regra do 1. Do 1? Do 1. Se eu não fiquei com vontade de ler o segundo capítulo ou o segundo episódio, eu não continuo. E o Magister Nege, ele te dá essa vontade de saber da história, de continuar. No primeiro. Através do primeiro. Então assim, as lutas, quando começam as lutas, são lutas muito bem construídas. É um mangá fantástico. Eu, sinceramente, eu recomendo demais. E é uma história leve, é um pouco mais antigo. E já está finalizado também. É uma vantagem, ele já acabou. Né? Então, assim, existe a série também do anime, só que o anime tem 12 episódios só. Então, eu não recomendo. O anime não. Agora, o mangá, pode ler. Da história. Pode ler que vocês vão curtir demais. E assim, tinha dia que eu li 50 capítulos num dia só. Porque eu perdi a noção do tempo. É muito bom. Então, recomendo Magister Neji Mage. Tá? Eu agradeço quem chegou até aqui. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, quais foram as suas opiniões. Vocês concordam com o Luiz? Já assistiram? Já leram esse Magister? Neji Mage. Não confundam, pessoal, com Mage, o labirinto. Isso, tá? Que é o do Aladdin. Isso. Que é bom, tá? Também é bom, mas são coisas diferentes, tá? Embora tenha o mesmo nome, quando você coloca Mage nos pesquisadores da internet, vai aparecer o labirinto mágico. Isso. Só que não é esse, é Magister Neji Mage. Se aparecer também pode assistir, que é bom. É bom. Mas não vai perder tempo, não. É bom, é legal. Mas não entrou na nossa lista. Nem como bom, nem como ruim. Quem sabe numa futura. Deixe nos comentários. Se você viu o anime e gostou, discorda, deixa aqui também, nos conte a sua experiência sobre o Boku no Hero. Qual é o personagem que você mais gosta? Você concorda com essa questão psicológica ou a gente está viajando? Né? Deixe aí nos comentários, nos auxilie, compartilhe com seus amigos, manda lá no grupo do WhatsApp dos nerds da sala, nos ajude a crescer. Muito obrigado. Até mais, gente. Valeu.